Boa tarde a todos. Nós vamos dar início ao Fórum de junho, Fórum de Interdisciplinaridade do mês de junho. E dizem que um logo não deve ser explicado, ele deve falar por si mesmo. Mas eu faço questão, eu estou mudando as minhas introduções ao fórum ao longo do tempo, né? Então, eu vou fazer só uma menção aqui. Esse fórum foi desenhado pela equipe aqui da Ascom, né? Há uns 5, 6 anos atrás. Ele mostra, então, 3 pétalas, né, de cores diferentes, que querem representar diferentes saberes, que interagem em torno de um problema. E eu tenho aprendido com o pessoal da filosofia que eu devo chamar um problema prático. Interessante que, em inglês, tem o real world problem. Então, não sei qual seria a crítica, né, do pessoal da filosofia em inglês. Porque cada vez mais se fala em interdisciplinaridade. Mas a gente nota muito falta de alinhamento quanto ao conceito bem fundamental de saberes interagindo em torno de um problema socialmente relevante. São os 2 elementos assim mais fortes que eu considero do conceito. Muitas pessoas começam a querer brigar pela questão semântica, a diferença entre multi, trans e interdisciplinaridade. E me parece que o mais importante não é a questão semântica, é o conceito fundamental da interação. Aí depois podemos resolver a questão semântica, desde que fique claro o que eu quero dizer com interdisciplinaridade. E a gente aqui adota mais ou menos a escola, vamos dizer assim, predominantemente norte-americana, de considerar que a interdisciplinaridade seria o grau máximo de interação. Para a escola mais ou menos liderada pelos franceses, é a transdisciplinaridade, o grau máximo. Hoje nós temos a satisfação de ter, eu já vou fazer aqui o anúncio, depois nós vamos passar a palavra de imediato. O professor José Miguel Chatkin, que é professor titular de Medicina Interna e Pneumologia da Faculdade de Medicina, aqui da PUC. Mestre e doutor em Pneumologia pela URGS, pós-doutorado na Universidade de Toronto, Canadá, chefe do Serviço de Pneumologia do Hospital São Lucas e coordenador do Programa de Auxílio à Cessação do Tabagismo do Hospital São Lucas. E a professora doutora Margarete da Silva Oliveira, que possui graduação em mestrado em Psicologia, doutorado em Psiquiatria e Psicologia Médica e pós-doutorado na University of Maryland, em Baltimore. Atualmente é pesquisadora Produtividade CNPq 1D, professora do programa de pós-graduação em Psicologia da PUC, coordenadora do Grupo de Pesquisa, Avaliação e Tratamento em Psicoterapia Cognitiva e Comportamental. Coordenadora do LABICO, Laboratório de Intervenções Cognitivas. Sócia fundadora da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, membro da diretiva da Associação Latino-Americana das Psicoterapias Cognitivas. Ainda um lembrete que o nosso próximo fórum vai acontecer no dia 24 de agosto de 2015, com o tema Moradores de Rua. E a principal apresentadora vai ser Marta Borba, que é diretora técnica da FASC. Esse assunto de mudar o comportamento das pessoas surgiu na preparação do fórum sobre o arroio dilúvio. Porque, diante do problema do arroio dilúvio, muitas pessoas se perguntam como é que a gente não consegue... Existe um projeto formulado, não é? Muito trabalhado, pronto, e ele não acontece. Então, conversando com várias pessoas envolvidas no projeto, uma das conclusões que se chega é que existem algumas pessoas chaves cujo comportamento existe todo um contingente de pessoas que moram em toda aqui a região de Porto Alegre, mais diretamente envolvidos com o problema do dilúvio. Mas, além disso, existem algumas pessoas que estão em algumas... Isso não foi bem identificado, né? O colega estava aqui no fórum. Não, claro, o objetivo não era esse, mas assim, só para dizer por que a gente tem que falar assim, desse modo, assim, que a gente não sabe, teria que identificar, talvez, né? Para você poder resolver, talvez tivesse que identificar. Mas não sei se a gente conseguiria resolver. São pessoas em determinadas posições que são chaves para o processo ir adiante ou parar.
E nos parece que é uma questão que não é racional. E também parece que, não sei se daria para dizer que é emotiva. É um problema de comportamento. Essa, pelo menos, seria uma interpretação. E, a partir daí, nós, que temos trabalhado assim com a programação do fórum, temos pensado que um tema fundamental seria esse que nós vamos tratar hoje nesse fórum. Começar a tratar hoje aqui, com o aspecto da cessação do tabagismo e com o aspecto da questão de sobrepeso, enfim, são questões de saúde. Mas essa questão de mudança de comportamento ela é chave na educação, para que a gente pudesse ter menos gente roubando dinheiro público, menos gente jogando lixo na rua. É comportamento. Então, só para dar esse contexto para vocês, de onde é que surgiu a ideia de convidar os nossos 2 palestrantes de hoje. Eu não sei se vocês combinaram quem vai falar primeiro, fica completamente à vontade. Bem, boa tarde a todos. Estou muito contente de poder estar aqui, discutir com vocês um tema, eu diria, altamente polêmico, porque existem posições quase que antagônicas nisso. Margarete e eu já temos nos encontrado em vários fóruns semelhantes a esse, discutido algumas coisas, até especificamente sobre esse tema, acho que já faz mais tempo. Mas esse é uma situação em que, dentro da minha área, na medicina, e especificamente dentro da pneumologia, existem situações, possivelmente não existam outras situações tão claras em que comportamento é a chave de tudo. Isso já se sabe há algum tempo, e a indústria do tabaco já sabe disso há muito tempo. E nós, da academia, só estamos acordando há algum tempo atrás. Bom, eu começo fazendo uma provocação. Nós estamos falando de comportamento em relação a tabaco. E eu trago para vocês contribuição genética para tabagismo. Ou seja, aqui tem uma coisa escrita atrás dessa palavra genética, comportamento relacionado com fumar tem relação com genética. Vejam que já fazem vários anos que esse conhecimento existe e tem um percentual pesado. O início da dependência à nicotina pode ser entre 47 e 76, conforme as pessoas, os estudantes, os pesquisadores mais ou menos entusiasmados. A progressão à dependência em torno de 67%. Isso é muito, eu diria até que é um pontapé no peito. Se a gente pensar que a cor dos olhos depende 100% da contribuição genética, se vai ser olho azul, olho castanho, tem umas pessoas aqui que estão dizendo que a pessoa começar a fumar depende de 76% da genética. Então, vejam o tamanho disso que nós estamos comentando. Isso tem evoluído, já se tem uma boa noção quais são os genes candidatos, seguinte. E, mais recentemente, parece que um pouco de luz está se fazendo, no sentido de que existe luz e uma conexão entre comportamento e fisiologia e genética, que é alguma das coisas que a gente vai ver hoje. Seguinte. Bom, como é que começou essa coisa de ciência comportamental em relação ao tabagismo? O que se pode chamar de uma fase, vamos dizer assim, romântica, é na fase do final do século XIX. Vou passar o seguinte. E aqui nós temos um exemplo típico. Esse é um quadro do Monet, esse é o irmão dele, e aqui 2 cortesãs da época, e a descrição do quadro, ele está num museu no interior da Alemanha, o quadro se chama o Café da Manhã, o Le Petit Déjeuner,
E essas são duas cortesãs famosas na época, depois de uma noite de festas, elas estão tomando o café da manhã e ele fumando, começando a fumar, e se dá nitidamente ver a sensação de prazer que ele está obtendo com esse cigarro aqui, fósforos, cigarro. O seguinte, esse aqui é o Fumante de 2014, acreditem, esse aqui é um quadro do Picasso. Aqui eu consegui identificar um cachimbo aqui, não é tão simples assim, mas, de qualquer maneira, nos dois quadros mostram que é uma situação de moda. Era elegante, bonito, trazia sensações importantes para as pessoas que usavam, então, do tabaco. Seguinte. A partir daí, veio uma fase que não tem bem um nome, talvez fase técnica, ou talvez fase mercantil ficaria mais certo, mas fica meio feio também, em que a pesquisa comportamental começou a mover a pesquisa básica. Isso, a indústria do tabaco começou a trabalhar com isso e tentou identificar, bom, as pessoas gostam de fumar, mas o que faz com que ela fume? Identificaram logo em seguida a nicotina. E, como consequência, eles pensaram, bom, eu preciso aumentar a adição dessas pessoas, liberar mais nicotina, qual a fatia de mercado mais propensa a maximizar o consumo, como impactar na dependência, aumentar o número de cigarros, a quantidade de fumaça. E isso que hoje parece muito claro, na época, é o seguinte, na época a academia não deu bola, não acreditou, não deve ser isso, não foi adiante com esses estudos. E aí a indústria, em seguida, começou a trabalhar com cigarros light, baixo teores, cuja comprovação dos malefícios só ocorreu depois de 30 anos do mercado. Ou seja, já começava a se saber que cigarro fazia mal, então, quem sabe, vamos diminuir os teores, mas depois se viu que eles são piores até do que os antigos, e a academia só conseguiu marcar isso 30 anos depois. Porosidade dos filtros, a topografia da inalação, a Philip Morris já sabia isso em 1960, e isso só foi proibido em 2008, ou seja, nós andando atrás da indústria, ou seja, a pesquisa comportamental movendo a pesquisa básica. A adição de mentol, interferência direta na experimentação, principalmente em jovens, iniciação, reforço do prazer de fumar. Ou seja, até nessa fase, quem mandava no raciocínio comportamental era a indústria do tabaco, que entendia muito bem o que estava acontecendo e nós não entendíamos. Seguinte. Aqui é possivelmente um grande grupo de vocês conheçam, esses são os 5 presidentes das maiores indústrias do tabaco dos Estados Unidos, isso já deve ter alguns anos, acho que não tem aqui a data, e eles estão jurando perante o Congresso americano de que eles não sabiam que cigarro fazia mal. Então, vejam o que eles dizem, nós somos a indústria do tabaco, ou seja, acreditem em nós. Seguinte. Isso fez com que a Organização Pan-Americana de Saúde lançasse a resposta, ou seja, lucros sobre as pessoas. Seguinte. E aí apareceu, então, uma reação. A academia começou a entender, bom, tem alguma coisa aí. A primeira coisa foi, bom, a culpa é do fumante, é o indivíduo. Então, tiro por todo lado, o isolamento, eles têm que ir para a rua, para a chuva, para fumar, e isso não é tão longe, veja, 94. Seguinte. E evoluiu. Em 98, foi o primeiro fórum sobre adição à nicotina. E se começou a falar em determinantes genéticos, determinantes epigenéticos e farmacogenética. Vejam que até agora não tem nada de comportamento. Até agora a academia está falando
em genética, em cromossoma, em DNA, porque era mais fácil, isso, tinha que mudar a posição, e isso não é tão simples assim. Seguinte. Mas, finalmente, se chegou lá. Se conclui que existe, no mínimo, esses três componentes comportamentais, sociais, fisiológicos, para fazer com que uma pessoa se torne fumante. Entretanto, ainda se inicia a fumar nos dias de hoje. Qualquer pessoa minimamente informada sabe dos problemas do tabaco e ainda tem um número muito grande de pessoas que começam a fumar, principalmente em jovens. E é tudo comportamental. Vejam, a pressão do ambiente, a rebeldia, o padrão de personalidade, a afirmação da maturidade, a imitação de ídolos, familiares, amigos, associação com pessoa bem resolvida, são todas coisas relacionadas a comportamento. Seguinte. E entre os fumantes, por que é difícil de deixar de fumar? Novamente, todos itens comportamentais. Globalização, está presente o tabaco em qualquer cantinho desse planeta, é uma droga considerada lícita, abundância de situações gatilho, poucos malefícios, facilidade de controle da dose, baixo custo e, possivelmente, começando a entrar agora aqui a genética. Seguinte. Aqui, só para mostrar a atenção da globalização do tabaco, aqui um indígena da Amazônia, da Oceania. Apesar desse camarada, certamente não sabe o que significa isso aqui, mas ele um dia ele deve estar se perguntando, possivelmente ele não deve fumar com essa coisa no nariz aqui, mas, seja como for, ele está se perguntando. Aqui, na Oceania, está fumando, aqui na África. Seguinte. A rebeldia dos pré-adolescentes. Seguinte. Os modelos, então, desde a Brigitte Bardot, talvez a turma mais jovem aqui não tenha conhecido, mas aqui já tem algumas celebridades mais recentes, seguinte, e outras celebridades também, mostrando que todos os dois não têm bem consciência do seu papel em relação à juventude. Seguinte. E aí começou a surgir, agora, na última década, e mais recentemente, nos últimos 4 ou 5 anos, um número grande de publicações, e esse é o teor, né? É tudo comportamental. O Tobacco Endgame, ou seja, já se começou a vislumbrar nessa época. Bom, dentro de alguns anos, talvez 10, 15 ou 20 anos, e agora, no final do ano passado, a Organização Mundial de Saúde determinou, ou melhor, marcou o 2030 para existirem já regiões sem tabaco mais, ou seja, com o mínimo de tabaco só para aquelas pessoas que realmente não conseguem sair. Isso deve ser em torno de 5% no máximo dos fumantes. Seguinte. E logo veio, bom, como lidar com a epidemia tabaco? Empregar estratégias comportamentais ou simplesmente rearranjar as cadeiras no deck do Titanic, ou seja, vamos afundar junto, né? Ou seja, negócio possivelmente empregar estratégias comportamentais, que é o que possivelmente vai resolver. A coisa da genética não vai mudar, quer dizer, vai se conhecer, vai se acrescentar conhecimento ao edifício, digamos assim, da ciência relacionada ao tabaco, mas, possivelmente, o que pode mudar é isso aqui. Seguinte. Então, o que se tem hoje, tabagismo como uma doença crônica e recidivante, 70% dos fumantes desejam parar de fumar, 3% que tentam sozinhos é o percentual que tem sucesso. Ou veja, novamente, 70% das pessoas fumantes querem parar de fumar e não conseguem. Elas têm que mudar o comportamento e não conseguem, é difícil. Seguinte. Aqui, mais ou menos, para mostrar que, rapidamente, as pessoas recaem e, ao longo de um ano, em torno de 3% a 5% permanece em abstinência. Seguinte. E aí,
a Organização Mundial de Saúde lançou algumas regras, intervenções prévias para a cessação do tabagismo. Esses aqui são os famosos 5As, são várias técnicas de uso e que, para o português, o Ministério da Saúde transformou em PAAPA. Pergunte, avalie, aconselhe, prepare e acompanhe. Isso aqui tem mais de 50 anos. Ou seja, e ainda não se consegue utilizar isso nas unidades sanitárias, nos hospitais, nos programas, possivelmente porque as pessoas não estão entendendo exatamente o que é isso aqui. É muito mais fácil prescrever um remédio para parar de fumar, que a gente sabe que a possibilidade de sucesso, se não for acompanhado disso aqui, é pequena. Então, nós estamos falhando nitidamente nisso aí. Seguinte. A pessoa que pretende parar de fumar percorre essa espiral. Ela começa pensando em parar de fumar, se preparando, tomando ação, recai 2, 3 vezes, e até que ela chega a uma situação de não fumante. Até pouco tempo, isso era considerado como uma porta giratória. A pessoa entrava e saía, e agora isso é definido mais como uma espiral ascendente. A cada recaída que a pessoa tem, ela aprendeu alguma coisa do comportamento anterior dela. Bom, eu falhei porque tomei uma bebedeira e aí o álcool foi a porta de entrada. Ou porque eu briguei no trânsito, ou briguei com a minha mulher e usei o cigarro como bengala para me recuperar emocionalmente. Seguinte. Esses estágios têm, cada um tipo determinado de ação que tem que ser. A fase pré-contemplativa, a pessoa não pretende parar em curto prazo. Os adolescentes, geralmente, não estão nem aí, os malefícios vão acontecer com os outros. O contemplativo, já existe a dúvida, a ambivalência, ele se prepara para parar já no próximo mês, toma realmente algumas atitudes e se mantém. Seguinte. E aí, cada uma dessas fases tem uma atitude específica, que é algo que qualquer profissional de saúde pode conversar. Não há necessidade de que isso seja feito num centro especializadíssimo. Nos centros especializadíssimos são os casos difíceis. A rotina é para ser feita nas unidades sanitárias de todo o país e que deve resolver a situação da maioria dos casos. Seguinte. Aqui, alguns pontos a fazer. Existem várias estratégias ou técnicas, a intervenção breve, a terapia cognitivo-comportamental, a Margarete possivelmente vai conversar sobre isso depois, a entrevista motivacional, e vejam que a efetividade forte são essas duas, e a intervenção breve talvez tenha uma efetividade moderada. Na realidade, eu acredito que a efetividade é muito melhor do que eu diria que era 1 com um asterisco aqui do lado, se ela for feita com intensidade e com crença de quem está aplicando isso. Que acho que esse é o problema que nós temos nessa situação. Seguinte. Então, o melhor método é o que o paciente aceita para participar de forma ativa, ele precisa trabalhar junto com o profissional. A grande barreira é o isolamento social, ele precisa ter acolhimento do terapeuta e dos seus familiares, e o entendimento de que o tabagismo é uma doença crônica sujeita a recaídas e que o processo de obtenção de abstinência costuma ser difícil, por vezes doloroso. Eu até botaria esse doloroso aqui sublinhado. Seguinte. O que é essa dor? Essa dor é a síndrome de abstinência. Aqui tem os receptores de nicotina e os sintomas principais que acontecem quando esses receptores não são alimentados. Seguinte. E aí existe, então, uma
uma associação de situação, que é a dependência e motivação, cujo equilíbrio dessas duas coisas podem favorecer ou não. Aquela pessoa que está altamente motivada e tem uma dependência baixa, a possibilidade de sucesso é maior do que aquela que tem uma motivação baixa, mas a dependência é alta. Ou seja, esse equilíbrio é percebido pelo profissional de saúde. Seguinte. E aqui mostrando, eu acho que talvez esse seja o último diapositivo, mostrando que pode-se obter sucesso no aconselhamento, pode chegar até 17%, e como eu disse para vocês, esse é de 2000, eu acredito piamente que a mudança comportamental depende do profissional que está trabalhando. Ou seja, o fumante tem que entender que ele tem uma doença e que essa doença até pode ser tratada com medicação, mas precisa ser mudança de comportamento. Como eu disse para vocês, as técnicas que se usam são as mesmas de 50 anos atrás, como aquela música da Elias, fazíamos como os nossos pais, e continua exatamente isso. Infelizmente, não foi para frente isso. Talvez tenha que se achar um novo esquema que facilite a vida do fumante ou aquele que é o ex-fumante. Acho que esse é o último, né? Acho que esse aí é o último. Ok, era isso aí, pessoal. Agradecer, então, o convite, participar dessa atividade. E, realmente, eu e o professor Chat já nos encontramos em outra oportunidade, porque a gente, de certa forma, trabalhamos com o mesmo tema, que são comportamentos difíceis de mudar, né? Então, já tenho pesquisado e feito estudos de intervenção, já há bastante tempo, nesses comportamentos muito difíceis, mesmo no caso do tabaco, em que as pessoas percebem ou são informadas dos seus problemas decorrentes do uso do tabaco, mas mudar esse comportamento que faz parte da vida, né, está enraizado, quantos anos essa pessoa mantém aquele comportamento, e aí, né, o doutor Chat diz, agora você precisa mudar, não vai mais fumar, né? Bom, então, a gente tem trabalhado muito nesta forma assim, de como abordar as pessoas, o quanto é difícil as pessoas se darem conta dessa mudança. E hoje eu trago assim, um pouco da nossa experiência, que é uma experiência complicada, complexa, que é da interdisciplinariedade. Nós, desde 2009, né, estamos trabalhando a psicologia e a FAENF, a nutrição, fisioterapia e enfermagem, e mais alguns colegas da farmácia e da bio, né, dentro de um projeto da síndrome metabólica. E foi um projeto que veio da FAENF, porque o grupo tinha um modelo de tratamento planejado e iniciaram, em 2009, esse programa, mas se deram conta, né, que precisava outros profissionais, ou pelo menos da psicologia, que lidavam com o comportamento. E aí nós iniciamos esse trabalho, primeiro pensando, nós temos que falar a mesma linguagem. Todos dentro dos seus saberes, né, todos, né, o domínio da psicologia, da nutrição, da fisioterapia, mas nós temos que falar do mesmo jeito. E aí nós iniciamos um programa de treinamento na entrevista motivacional. Ela é muito difundida e, realmente, o INCA e os programas de tabaco, eu acho que começaram no Brasil a disseminar esta técnica e que está sendo usada em vários comportamentos difíceis de mudar. Qualquer comportamento em que a pessoa tenha muita dificuldade para mudar. Então, nós iniciamos com o treinamento da equipe, e aí a gente tem muitas histórias para contar das dificuldades, que são pessoais, né? Cada um quer aplicar o seu saber, achando que o seu saber é o melhor e que vai mudar, mas como aplicar? E a gente lembra de experiência, assim, botar a pessoa fazer o exercício de esteira, e a pessoa queria parar, mas como dizer para parar? Então, todas umas coisas assim do cotidiano, do dia a dia. E aí a gente iniciou esse treinamento,
Fizemos um programa que finalizou no final do ano passado, com pacientes adultos com síndrome metabólica. E aí nós partimos para um outro desafio, que foi um programa para adolescentes. A equipe não estava preparada, a gente vinha já de um degrau de adultos, e aí passamos para adolescentes. Então, foi um ano de preparação, de mudança de técnicas, envolvimento, porque a gente tem que falar a linguagem do adolescente. O pessoal que está aqui depois pode até trocar isso com quem tem interesse em saber como é que foi essa mudança. Mas a gente começou, então, o treino da entrevista motivacional, que, na verdade, é um jeito de falar. Tá? É uma conversa sobre mudança, e ali tem um acróstico, ali, o O, o A, o R, o S, que é quase como nossa Bíblia ali, né? O que é o O? Ou são perguntas abertas, eu preciso me aproximar dessa pessoa de uma forma em que a pessoa possa falar do seu problema, e não de perguntas fechadas, que a pessoa só vai responder sim ou não. Mas vocês veem assim, né, saberes totalmente diferentes que estão acostumados a fazer perguntas sim ou não. Né? Na enfermagem, a nutrição, a fisioterapia e a própria psicologia, em muitas situações. O A é que a gente vai ter que trabalhar muito com afirmação, com reforço, né, do que a pessoa está trazendo. O R, em que a gente vai poder fazer reflexões. A pessoa também, o terapeuta, o técnico, vai poder levar esse cliente a refletir o seu comportamento, né? E também vai usar muito o resumo, o sumário, para ver se aquela pessoa entendeu o que o técnico falou. Que isso é muito frequente, sai da consulta sem saber, não entendi nada, porque era uma linguagem técnica, muito específica, e a pessoa sai sem saber o que estava falando. Ele disse que, para mim, voltar na próxima sessão. O que é sessão para o paciente? Sessão espírita. Né? Então, a nossa linguagem tem que ser adaptada às pessoas que a gente está atendendo. E a gente usa muito linguagem extremamente técnica. Então, o primeiro passo foi isso, tem sido isso, e realmente tem sido um desafio. Mas eu escuto, tem doutorandos trabalhando nisso, dizendo que qualquer membro da equipe hoje pode conduzir o grupo, porque não é necessário ser o psicólogo nem o fisioterapeuta. E isso é realmente um ganho fantástico. Mas nem assim, a gente sabe que tem dificuldades, sabe que vai para frente, volta para trás, mas isso é que norteia o modelo motivacional. Então, a gente está treinando isso todo o tempo, o treinamento é constante, né, os membros vão mudando. E, atualmente, então, todos os tratamentos seguem esse espírito motivacional, que é uma forma de trabalhar. A gente tem disseminado bastante essa tecnologia para outros comportamentos, então o tabaco é um deles, mas hoje a gente está trabalhando na obesidade, na síndrome metabólica. E aqui eu vou falar algumas coisinhas, também o professor Jatti, pode passar, já falou alguma coisa, né, da dificuldade que é a mudança do estilo de vida, por que as pessoas vão mudar, o que leva realmente as pessoas a mudarem, né? Que motivação intrínseca é essa, por que eu tenho que mudar, porque o meu médico está pedindo, porque eu tenho pressão alta, eu preciso perder peso, mas é tão bom eu ir no 40. A gente brinca, né? Aquela mesa de doces, enfim, eu tenho que mudar comportamento, né? E como é que eu vou fazer isso se as outras coisas são muito melhores ou mais atrativas? Como é que eu vou aderir a essas sessões? Nossos programas têm 12 sessões, é pesquisa. Mas, a maioria das vezes, né, os pacientes não ficam mais de 4 encontros num programa de tratamento. Então, como é que a pessoa vai mudar um comportamento de uma vida toda em 4 encontros, 5 encontros? Né? Então, esse modelo tende a desenvolver isso. Né? Então, vai tentar trabalhar essa motivação, como um estado de prontidão, ou uma vontade de mudar. Primeiro passo, nós utilizamos um modelo, o professor Chatti que já falou, então, por isso até a gente tem esse trabalho bastante em comum, que é o modelo transteórico de mudança de comportamento, que é um modelo que trabalha esse processo de mudança e que auxilia o profissional a identificar o estágio de motivação que a pessoa se encontra, né, que isso também o professor já falou,
os estágios representam realmente uma dimensão temporal e permite o entendimento de quando as mudanças particulares, intenções e reais comportamento pode acontecer. O primeiro passo foi adaptar esse manual, que é o manual de tratamento de grupo para dependência química, para, então, o comportamento da compulsão alimentar ou da obesidade. O modelo aqui, basicamente, é esse, mas eu não vou me deter, porque isso é uma aula inteira, assim, só falando dos estágios motivacionais, da tomada de decisão, da autoeficácia, os estágios que as pessoas se encontram. Os estágios, na verdade, é um indicador para o profissional de saúde para pensar que técnicas vai empregar. Então, ele é realmente muito bom, né? Uma forma fácil, simples, para a gente poder trabalhar, então, esse processo de mudança. E depois tem os processos de mudança, que aí começa um pouco mais de dificuldade de identificar qual é o processo decisório, qual é o processo que a pessoa está utilizando, se é um processo cognitivo, né? Se é um processo de pensar, ou é um processo comportamental. E aí pode passar. Aí a gente, desse manual, então, falando desse manual, que foi o primeiro trabalho da equipe, é um manual que apresenta 29 sessões, que os profissionais na área da saúde podem escolher e adaptar as técnicas que se ache mais adequado para o seu programa. Nós trabalhamos com 12 sessões, então, este que eu estou apresentando para vocês é um programa que foi de uma tese de doutorado, que finalizamos em 2012, que é da Marta Ludovic, que, junto com a equipe, então, se montou essa adaptação para o comportamento, né, de alimentação inadequada e sedentarismo. Programa com 12 sessões e a equipe interdisciplinar, a enfermagem, nutrição e fisioterapia. Bom, aqui eu já comentei, basicamente, o objetivo dessa primeira fase foi a adaptação do programa de intervenção para o tratamento da obesidade, com o foco, né, na adesão de uma dieta saudável e exercício físico regular. Aí, rapidamente, assim, só para vocês terem uma ideia, né, como é pesquisa, a gente, então, montou esses 12 processos de mudança, né, e dividimos nas sessões. E cada sessão, que depois também a gente pode conversar um pouquinho para vocês nesse novo programa, mas cada sessão tem uma técnica, né, para trabalhar, então, aquele conteúdo. E esse conteúdo que hoje a gente diz que qualquer um dos membros da equipe já está pronto para trabalhar. Não precisa ser o psicólogo, pode ser o fisioterapeuta ou o nutricionista. E isso é o que o Ministério da Saúde tem divulgado, tem promovido, que os treinamentos do modelo transteórico de mudança ou da entrevista motivacional pode um técnico em saúde aplicar, desde que tenha uma formação adequada. Então, rapidamente, assim, as primeiras sessões seria para pessoas que não percebem ou não se dão conta que tem um problema para mudar. Então, são muito mais técnicas de autoconhecimento, ou de exploração de consciência do problema, do que propriamente técnicas de mudança. É muito mais para as pessoas perceber que existe um problema. Porque essa é assim, o X. Porque as pessoas, quando têm esse tipo de comportamento, não acham que tem problema. Então, dificilmente fazem o que o técnico sugere, ou a indicação, a prescrição. Então, na verdade, aqui não teria uma prescrição. A pessoa vai encontrar o seu caminho, vai identificar o seu problema, através, então, desse instrumental. A primeira, só para exemplificar, né, aumento de consciência. Então, a pessoa precisa entender o seu problema. De que forma ela vai entender? Utilizando algumas técnicas motivacionais para ela identificar aonde está o problema dela, que estágio de mudança ela se encontra. Se realmente ela está no estágio de pré-contemplação, ela vai dizer que não tem problema, né, e que ela está ali porque outros a mandaram.
né? Porque eu vi porque o meu cardiologista mandou, mas eu não estou entendendo. Quer dizer, a pessoa não escutou, não percebeu. Então, de que forma o técnico, né, o terapeuta, o profissional da saúde vai fazer com que essa pessoa entenda? Vai prescrever, assim, vai dar uma dieta, ela vai para casa e vai botar a dieta fora, porque isso não serviu para nada. Ela não estava conscientizada que existe um problema real. Então, o que normalmente a gente faz é trabalhar, então, se ela perceber como é que ela se encontra naquele momento, se ela percebe que está com um problema de saúde em relação ao peso, ou em relação ao tabaco, em relação ao álcool, em relação às drogas. E aí a gente tem as técnicas específicas para utilizar. Tem materiais de apoio, tem material psicoeducativo, então a pessoa vai poder entender do que se trata, vai compreendendo passo a passo. Assim, eu acho que a grande sacada é essa questão psicoeducativa. A pessoa sabe realmente o que está acontecendo com ela, em que pé, né, ela está, em que momento ela está, o que ela precisa fazer. Isso vai sendo construído com ela. A segunda sessão é essas ali, processo de mudança do lado ali, né, autorreavaliação e alívio emocional. Então, a gente vai trabalhar com elas, que ela realmente expresse preocupações e valores, por que ela quer realmente mudar, né, que preocupação é essa, é com a saúde, que valor é esse. Então, reavaliação circundante, relacionamentos e papéis. Que papel ela representa na família? Que papel ela representa no ambiente em que ela está inserida? Né? Os relacionamentos. Ela tem algum familiar que a apoia, que pode ir com ela numa reunião, num grupo para mudança de hábito, tanto para tabaco como para mudança de peso. Prós e contras, uma técnica fácil, comportamental, vantagens e desvantagens da mudança. Né? Mas a pessoa está vivenciando isso, está enxergando o que ela está fazendo. Né? Então, meus prós e contras da má alimentação, meus prós e contras de não me exercitar. E vai explorando, né, mais argumentação, a pessoa vai trazendo mais material, vai podendo falar mais e vai, de certa forma, se conscientizando do problema. Então, é um passo a passo, né, que, assim, tem mostrado excelentes resultados. Autoeficácia, a capacidade que a pessoa tem de dar conta do que ela está fazendo. Né? Então, se eu me comprometo numa mudança e consigo fazer, essa autoeficácia vai aumentar. Então, isso vai possivelmente ser reforçado. Lembro lá no início que eu falei da afirmação, da reflexão. Então, eu vou reforçar as conquistas que ela teve, e isso ela vai tentar novamente fazer o que ela se propõe, e possivelmente essa autoeficácia vai melhorando. Autoliberação, determinação dos objetivos e plano de mudança. Meus objetivos e meu plano de mudança, revisão, aí a gente vê tudo que foi programado, tudo que foi planejado, num passo a passo com os clientes. Aí as pessoas escrevem, programam, levam tarefa para fazer em casa, tipo diários, registro, o que conseguiu fazer, o que não conseguiu fazer. E segue as sessões, né? O condicionamento, o controle dos estímulos, contra-condicionamento, gerenciamento de reforço, tudo que naquele processo pode acontecer. Aqui a gente já entra em coisas mais de ação. Eu realmente agora estou mudando, eu realmente agora estou fazendo algo para mudar aquele comportamento, né, que eu não estava conseguindo, mas agora estou comprometido, agora eu sou responsável pela minha mudança. E aí, né, algumas técnicas, materiais educativos que a gente tem utilizado. Agora, nesse modelo dos adolescentes, a gente está usando as tecnologias no celular, no iPad, enfim, material que a gente tem trabalhado com eles. Nessa sessão, as identificações, assim, da pessoa poder identificar o que realmente faz ela perder o controle, o que realmente faz ela ter o impulso, né, e desejo, e vai se trabalhando a recompensa do sucesso. Assim, né? Então, parou de fumar, ou diminuiu, né? Ou todo o comportamento alimentar, as refeições, conseguiu manter o que tinha programado com a equipe, né, o que ela conseguiu fazer, a substituição
de comidas saudáveis, as que não eram saudáveis, agora por alimentação saudável, os exercícios que a gente identifica que é uma mudança muito difícil, né? É uma mudança que a maioria das pessoas traz como, às vezes, muito maior que mudar a alimentação. É implementar um novo comportamento, e esse comportamento, no caso, os exercícios. Seção 8, controle de estímulos, contracondicionamento, gerenciamento de reforço. Tentando que a pessoa identifique que pensamentos, né, passam pela cabeça naquele momento, né, para ver se esses pensamentos são mal adaptativos, são pensamentos que vão permitir que a pessoa comece a voltar ou a recair, né? Então, ele passa a recair, volta aquele comportamento que ele fazia antes. Então, a importância de identificar e gerenciar esse reforço. Enfim, aí são as 12 sessões, né? Cada sessão, então, tem material didático, material informativo e também material técnico para aquele tipo de atividade. Que sempre toda a sessão se revê, se conseguiu atingir o foco do que estava sendo buscado. Então, essas são as sessões. Rapidamente mostrando para vocês o programa. O que aconteceu? Isso aqui no programa que concluímos recentemente, né, que é o programa da síndrome metabólica. Foram recrutados 354 pessoas, não compareceram 155, avaliados para elegibilidade 199, excluídos conforme critérios do estudo 97. Aqui, os critérios seriam uma obesidade mórbida ou alguma patologia cardíaca, enfim, né, que estavam todos dentro do que era o nosso projeto. Desses, 102 foram randomizados, ainda foi excluído por desistência 4, foram alocados em 3 grupos, 98 pessoas, então, que fizeram 32 passaram pela intervenção padrão, que é a intervenção de consenso, né, é o que o SUS sugere. 32 fizeram intervenção grupal ao longo de 2 anos, eu acho que foi isso. 34 intervenção individual. Depois, nesse segmento, houve perdas, desistências, e, no final de 3 meses, permaneciam 63 pessoas. Destas, quem fazia o tratamento padrão, 18, 21 o grupo e 24 o individual. Tanto o grupo como o individual sofreram uma intervenção motivacional e por equipe interdisciplinar, né, da forma como eu apresentei inicialmente. E o que os achados desse estudo? Né? Inicialmente, assim, a gente tinha uma ideia de que o programa grupal ia ter os resultados melhores. No entanto, assim, o atendimento individual, eles tinham uma sessão com a psicologia, uma sessão com a nutrição e uma sessão com a fisioterapia semanal. Então, eles recebiam muito mais atenção que o outro grupo. Então, são coisas que, ao longo no fechamento desse projeto, que a gente viu que algumas coisas que poderiam ter sido melhores. Então, por isso, a gente desenhou esse novo estudo para tentar até ver assim, se os problemas que a gente identificou no primeiro estudo se repetem agora. Acho que tem mais algum aqui sobre resultados. Houve diferença em relação aos exercícios, né, de passar para 3 a 5 vezes por semana. Pode passar. Houve diferença em relação ao aumento do uso de fibras, que eu acho que é esse dado que é importante, né? Porque é uma mudança de comportamento muito diferente, que as pessoas, principalmente a gente, né, até fala para nós gaúchos, né, a carne ainda é uma alimentação que faz parte do cotidiano, e eles têm que aumentar
o uso de fibras, e eu me lembro do peixe também. Do peixe, os pacientes diziam que peixe era uma coisa que era muito difícil, era o que foi o mais difícil deles mudar, porque não é uma coisa da nossa rotina comer peixe 3 vezes por semana, né? Então, foi uma coisa muito difícil. Mas não houve diferença entre os grupos, mas também se observou essas mudanças. E a autoeficácia para o exercício, que foi das diferenças bem importantes. Pode passar. Bom, para finalizar, o que a gente identificou nesse projeto? Que a intervenção individual mostrou resultados significativamente melhores do que os demais em peso. Então, né, as pessoas reduziram o peso, que era esse o objetivo principal, no índice de massa corporal, na circunferência abdominal, na quantidade de exercício por semana, prontidão para realizar exercício físico de 3 a 5 vezes por semana, prontidão para aumentar o consumo de fibras, prontidão para reduzir o consumo de sal e a alta eficácia para regular exercício físico. Então, a gente ficou muito satisfeita com esses resultados, mas, a partir disso, a gente viu também algumas coisas poderiam... custo-benefício, né, que era nosso objetivo, né, da terapia de grupo, ou do trabalho de grupo. Por quê? Isso é vida real, né? Quer dizer, isso é vida real. Na prática, quem tem um nutricionista, um fisioterapeuta e um psicólogo semanalmente? Possível, só no laboratório, só na pesquisa, né? Porque isso em vida real não é possível, é só do ideal. Então, a gente tem que desenhar algo que realmente possa ser aplicado na vida real. Lembro que eu apresentei num congresso de psicologia, as pessoas, bom, isso que tu está apresentando, lindíssimo, maravilhoso, tu mostrou como se trabalha em equipe, mas isso é só para o laboratório, porque as pessoas não podem 2 vezes, 3 vezes por semana fazer fisioterapia, fazer nutrição e fazer psicologia. Então, mas assim, o que esse trabalho nos trouxe? Além da aquisição do conhecimento, da interdisciplinariedade, que eu acho que tem sido um aspecto importante, um protocolo reduzido, que facilita a aplicação na rede pública de saúde, eu acho que realmente tem materiais, tem resultados importantes, peculiaridades dos processos de mudança em cada diferente população. Então, a gente pensa assim que tem muito a ver, no caso agora com os adolescentes, no caso do idoso, quer dizer, a gente pode aplicar com uma reavaliação e uma adaptação para essas populações. O modelo transteórico de mudança, então, proporciona melhor comunicação entre a equipe, e o grande problema é a necessidade de treinamento constante, porque não é um treinamento de 30 horas que dá conta disso, né? É um treinamento, né, consecutivo e frequente. E era isso por enquanto. Obrigada. Então, a sessão agora está aberta a comentários, perguntas. Eu gostaria de fazer um comentário para a Margarete sobre, na realidade, é mais uma ilustração sobre a história do peixe. Nós temos uma aluna do doutorado, ela já defendeu a tese. O ponto de partida do trabalho dela foi o seguinte: bom, no Rio Grande do Sul é o estado onde mais se fuma no país, tá? E é o estado que tem um dos melhores índices educacionais e sociais, principalmente se a gente comparar com o Nordeste, onde se fuma bem menos, quase a metade do que se fuma aqui, e, por outro lado, o nível educacional e social lá é incomparável em relação ao nosso. Bom, será que tem alguma coisa comportamental, então, que possa trazer isso, né? Conversando com o pessoal da Universidade de Toronto, bom, quem sabe tem alguma coisa em relação à alimentação. E aí fomos procurar e se viu que já está demonstrado há algum tempo atrás que o fumante usa menos carne de peixe, nitidamente menos. Bom, e aí, então, essa nossa enfermeira resolveu fazer seu doutorado nisto
e foi procurar, no Rio Grande do Sul, uma população fumante, não fumante, que comesse peixe mais ou comesse carne mais. Não foi possível. Não localizamos no Rio Grande do Sul um número suficiente de participantes que pudesse usar como grupo. Bom, vai, quem sabe, então, na colônia dos pescadores, eles devem, sei lá, recebem, pescam 1 tonelada, devem entregar 900 para o sindicato e ficam com 10 ou 20 para alimentar sua família de peixe. Não, eles entregam 100% do pescado e vão comprar carne para fazer churrasco. Então, no final, a maneira de resolver a situação, a Nores foi para Toronto, e lá ela ficou no Ciências Sem Fronteiras, e lá ela conseguiu, então, uma população e realmente comprovou que a quantidade de salmão que o fumante usa ou come por dia é infinitamente menor do que o não fumante. Isso controlando para outros comportamentos, vamos dizer assim, saudáveis, número de exercícios por dia, caminhada, peso, várias outras coisas. Então, isolando tudo, controlando para tudo, realmente peixe é um problema. Então, novamente, trazendo a coisa do comportamento, o behavior no nosso meio e o quanto isso é importante nisso que a gente está conversando, né? No início parecia pitoresco, assim, que as pessoas traziam os relatos de que iam para o supermercado, mas aquela não atraía e nada parecia atrativo e tentavam, mas não conseguiam. E nenhum grupo houve aumento do uso do peixe, que pudesse diferença significativa, né? Nessa situação do tabaco e ômega 3, ou o peixe, né, ela tem a dificuldade porque peixe tem que ter algumas características, não pode ser peixe de água doce, não pode ser peixe tem que ter peixe de escama, porque tudo isso varia a quantidade de ômega 3 no peixe, e ômega 3 e ômega 6, e com isso a resposta no ser humano vai ser diferente. Então, dificultou mais ainda, né? Então, para fazer. Mas, de qualquer maneira, ali é interessante que se possa, daqui a um tempo, ver isso aí também. Né? Para piorar a nossa situação, o nosso salmão é de cativeiro, né? E de lá deve não ser de cativeiro. Só esse comentário, né? Lá no Canadá, eu acho que é o natural, o selvagem. Certamente, né? O salmão é pescado em determinadas épocas e certamente a alimentação do peixe aqui no cativeiro tem toda a razão, é diferente, né? Não é a natural dele, não é a que ele escolhe, né? Cumprimentos pela bela apresentação, assim, porque isso instiga muito a gente. Eu estava conversando com o Carlos aqui, que hoje eu participei de uma banca em que eu fiquei um pouco surpreso, mas aí eu vejo assim que tudo faz sentido, que se abusa muito no Rio Grande do Sul, que HIV, no Brasil, a prevalência é 22 por 100 mil, no Rio Grande do Sul, 44 por 100 mil, e em Porto Alegre, 95 por 100 mil. Então, assim, a gente vê aqui no Rio Grande do Sul, e aí a gente tenta encontrar uma explicação para cada coisa, né? Para o fumo, para a obesidade, agora para o HIV, mas assim deve ter uma explicação maior para o comportamento abusivo, vamos dizer, de alguns grupos, ou do gaúcho, ou mais especificamente do porto-alegrense. Eu não sei como é que é o fumo em Porto Alegre em relação ao Rio Grande do Sul. É maior, não só entre todas as capitais, e também é maior dentro do estado. Ou seja, é a coisa do Riacho Ipiranga, né?
que tem alguma coisa na população que tem um comportamento difícil de mudar e que, apesar de ter uma população esclarecida, entende as dificuldades, né? Hoje, na imprensa de hoje, está falando da sífilis, que é maior em todo o país. Novamente, Rio Grande do Sul e Porto Alegre é a maior de todo o país. Então, e a população, teoricamente, mais esclarecida. Muitas hipóteses são levantadas, desde a questão do poder econômico, mas por que tanta atividade de risco, né? Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para você, Margarete, sobre a questão do trabalho interdisciplinar, né? Primeiro, eu queria parabenizar. Eu achei um excelente trabalho multi, né? Onde tem enfermeiro, nutricionista, psicólogo e fisioterapeuta. Eu acho essa vertente bem legal do trabalho interdisciplinar. E, assim, pensando no paciente, né? No caso, a pessoa que recebe esse atendimento multidisciplinar, seja em posto, seja em hospital, na atenção primária ou terciária, assim, eu vejo como a importância desse trabalho e de que quanto mais profissionais, melhor para o paciente, né? Porque cada um trabalha numa especificidade que lhe pertence, né? E aí eu fiquei pensando nessa questão de síndrome metabólica, desse trabalho que eu acho que foi desenvolvido pela fisioterapia, né? É isso? Não sei. E eu vi que a educação física se encaixaria nessa vertente também, né? Já que o exercício físico é a especialidade dessa área. E, para além disso, eu acho que o educador físico ele estaria preparado tanto pela questão da prática ao exercício, quanto pela questão pedagógica, do ensinamento, que vai justamente no ponto da mudança de comportamento. E eu queria saber como que se deu esse trabalho com adolescentes, quando se muda o público, né? Tem outras variáveis. E a educação física, por que que não aparece e qual que é a dificuldade de se inserir esse profissional nos trabalhos inter? Ótimo. Bom, como eu trouxe, né, era um projeto da FAENF, né, então, da Fisioterapia, Nutrição e Enfermagem, que iniciaram o primeiro projeto. E, como era com a síndrome metabólica, o VO2 era específico, as medidas de VO2 e outras medidas ligadas à fisioterapia. Realmente, a gente sente necessidade, já tentamos, né? Mas tudo é uma questão também de identificação dos profissionais, e os profissionais quererem participar. E a gente já tentou uma aproximação, acho que as pessoas até se mostraram interessadas, mas, assim, encontrar disponibilidade, encontrar um professor que também está desenvolvendo pesquisa na área, porque todos nós estamos dentro desse projeto. É um projeto que tem na FAENF, tem na psicologia, né? Então, um profissional da educação física poderia se inserir, e a gente já tentou, inclusive conversando com o diretor da faculdade, mas não conseguimos ainda que tivesse um profissional específico. Também a gente já tentou a informática, porque a gente queria esses materiais aí nessas tecnologias que são bem atuais e que a gente não tem essas habilidades que nos ajudasse também, mas existe uma tentativa. Talvez no próximo projeto a gente consiga. Quem sabe, né, professor Carlos? E a outra questão que tu trouxesse, que era essa mudança para o adolescente, né? Então, o que nós fizemos? A gente começou a estudar o que o adolescente precisa, que profissionais trabalham com o adolescente. A gente voltou aos profissionais da área da saúde, cardiologista, as medidas eram diferentes, né? Que tipo de avaliação ou de instrumental a gente poderia utilizar. A mesma coisa que a gente usava no adulto, agora no adolescente era diferente. Então, o primeiro passo foi estudar e preparar os materiais. E agora a gente está numa fase de execução, a gente não terminou ainda. Nós estamos na... Que sessão foi hoje, meninas? A 10ª, então tem mais 2. Vocês querem falar alguma coisa dessas tecnologias? Porque elas que estão na linha de frente fazem exercício com os adolescentes, não sou eu.
que, na verdade, esse Merck que a Marga mostrou, ele tinha um formato para adulto, né? Para adolescente nós adaptamos. Então, o espírito motivacional é o mesmo, a técnica é a mesma, mas a gente trabalha com o uso de Xbox, com sensor de movimento. A gente trabalha com iPads, porque o Merck ganhou uma série... o Praias, o Universal do CNPq. Então, a gente tem esse recurso para poder trabalhar, né, com diversas... com novas tecnologias. Por isso, também, do interesse da parceria com a informática, porque nós temos muitas ideias para trabalhar com aplicativos, e eles são muito rápidos. Hoje, nós demoramos acho que meia hora para instalar os aplicativos, e ali nós entendemos o aplicativo, e aí, quando a gente distribuiu os iPads para eles com os dedinhos, assim, pronto, pum, foi, sabe? Fizeram a tarefa. E acho que seria interessante a informática nesse sentido, que agregaria, né, mais uma área, acho que o trabalho se tornaria mais interdisciplinar ainda. E também a educação física, né, fica sempre o convite, porque eu acho que ali a gente trabalha com o Xbox, eu acho que é um nicho bem interessante para exercício, para movimento, eles gostam do videogame. No início, cadê o controle? Aí, não, gente, não tem controle, é com sensor. A gente vai para frente do game e fazer atividade física, né, e acaba se tornando interessante. Porque eu acho que o mais importante, além de trabalhar com entrevista motivacional e com técnicas cognitivo-comportamentais para mudar o comportamento, e a gente também alinhar a linguagem à etapa do desenvolvimento que a gente está trabalhando, né? Então, acho que é bem... Mas todos convidados para conhecer, né? Acho que é interessante. O Arthur Koestler eu acho que originalmente ele era jornalista, e depois não sei o que ele virou, talvez um pensador, não sei se o Eduardo conhece o Costa. E eu acho muito interessante porque ele escreveu Jano, né, o Deus de duas faces, onde ele diz as duas faces, né, uma voltada para o futuro, outra para o passado, originalmente, né, na mitologia grega, mas, de certa forma, a metáfora também podia ser um olhando para o lado ruim, outro para o lado bom. E aí ele olha para a humanidade, querendo dizer que você pode olhar com um olhar, enxergar coisa ruim e enxergar coisa boa na humanidade. Mas, por um lado, a coisa ruim está na iminência de nos destruir. Então, ele vive num momento de muita angústia, assim, da iminência pelo arsenal atômico, né, de o planeta ser destruído de uma hora para outra. E aí, nessa angústia, no livro, ele chega a um ponto que ele diz assim, que ele achava que era preciso que os neurocientistas descobrissem algum neurotransmissor que pudesse ser jogado na água para as pessoas beber. Então, esse desespero do Koestler me lembra de que, muitas vezes, nós, da academia, pela falta da visão interdisciplinar, a gente fica buscando uma solução simplista, assim, descobrir uma pílula que a pessoa possa tomar. Eu não sei o que vocês podem dizer sobre isso, se vocês têm conhecimento, talvez na área do tabagismo, que existe toda uma história bem reducionista, tentar encontrar um gene que, de repente, possa pegar aquele gene, tirar e botar outro. Tem essas ideias maquineístas, assim, né? E também comentar que é muito interessante, porque a interdisciplinaridade, como abordagem para resolver problemas, iniciou, vamos dizer assim, na indústria. Em 1900 e poucos, 1901 ou 2, a GE criou o primeiro escritório para resolver problemas usando múltiplos especialistas. Depois, na década de 40, durante a Segunda Guerra, praticamente todas as grandes empresas americanas entraram também nesse processo, enquanto que as universidades não tinham entrado ainda. Então, comentando isso com relação ao que você falou também, em relação de que a indústria do tabaco, talvez a indústria alimentícia saiba mais do que nós como induzir as pessoas a comer o que não presta, né? E a indústria do tabaco sabe melhor que nós como induzir o comportamento que nós queremos evitar. Bom, em relação à pílula mágica, não existe, né? Até porque o que faz com que uma pessoa se torne ou não dependente é multifatorial, né? Então, nós podemos até considerar o seguinte aspecto em relação à genética. O tabaco, na melhor das hipóteses, está presente como tal
na humanidade de Colombo para cá, mais ou menos, 500, 600 anos. Isso é absolutamente impossível que tivesse ocasionado uma mutação no mundo inteiro, com o tamanho que tem, para que ocasionasse um número tão grande de pessoas dependentes. Então, o que aconteceu? Como é que a gente entende isso? Existe uma alteração em algumas pessoas que faz com que elas precisem de um aditivo para se sentirem bem. O aditivo disponível no momento é tabaco. Há um tempo atrás era álcool, né? Atualmente é tabaco e álcool, né? Daqui a pouco vai ter o crack ou alguma outra doença. Então, na realidade, o encaminhamento genético do problema é exatamente o mesmo para qualquer das drogas lícitas ou ilícitas. O que a pessoa faz com que ela, bom, eu não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo ameaçado ainda que inconscientemente, pela guerra atômica, ou seja lá o que for, pelo Estado Islâmico atualmente, e isso faz com que eu libere meus instintos. Bom, mas aí eu preciso regularizar, então eu vou usar alguma coisa para melhorar. Vou usar uma droga lícita, o álcool, ou usar o tabaco, ou vou adiante, vou usar cocaína, quem sabe, porque a minha ansiedade vai ser muito grande nisso aí. Então, acho que esse é o foco, me parece o foco principal do erro de abordagem, porque o que precisa é, além disso aí, entender que essas pessoas precisam mudar o seu comportamento de alguma forma que ainda a gente não sabe bem, como a Margarete está mostrando para um grupo pequeno, né? Mas possivelmente para a população toda, como ela mesma comentou, vai ser muito difícil, talvez botando na água, como tu dizes, né? A história do iodo e do sal, botar na água e tal, mas é difícil, não tem como solucionar isso a curto prazo. O que se tem que considerar, né, é que a pessoa que está exposta nos dias atuais, por exemplo, na América do Norte, ou em alguns países da Europa, como a Escandinávia, aquela zona, a possibilidade dessa pessoa se tornar fumante ou drogadita é muito menor do que aquela num país da própria Europa, mas tipo Espanha, Portugal, Itália, Grécia, em que o conteúdo, ou melhor, o extrato educacional é nitidamente menor. Ou seja, isso é possível alcançar não através de uma porção mágica, mas de um conhecimento, de um crescimento da população no sentido de reconhecer um comportamento de risco. Nós, aqui, os botocudos, não conseguimos nem entender que o problema do Ipiranga, né, do arroio dilúvio, né, lá não se consegue entender como é que uma pessoa ainda começa a fumar. Por isso já se começava a discutir, bom, o fim do tabaco. Pode ser, em 10 ou 20 anos, vai acontecer fim do tabaco. Vai ter um grupo pequeno de pessoas em que vai ter que se dar a medicação, entre aspas, tabaco, para elas sobreviverem e que vão terminar daqui a pouco. Mas hoje a gente já sabe que a indústria já reagiu, já introduziu cigarro eletrônico, já introduziu narguilé, então está seguindo por outros caminhos para voltar a outros, não perder o mercado, né? Mais alguma participação, comentário, pergunta? Só uma curiosidade, eu acho que para a gente, já que é novo, né, que se discute isso hoje, o cigarro eletrônico também não é uma outra droga? Essa é uma questão. Na realidade,
O cigarro eletrônico é um problema grande, né? Não se sabe ainda qual a posição ideal. Se pode dizer, vamos dizer assim, os amigos do cigarro eletrônico, que funciona igual a um dispositivo de terapia de reposição nicotínica. Em vez de colocar o adesivo na pele, a pessoa está inalando. Não é tão simples assim, mas é uma forma de entrega de nicotina para a pessoa. Só que não entrega apenas nicotina, entrega uma série grande de substâncias e, possivelmente, a maior parte das substâncias que trazem malefícios ao fumante estão presentes no vapor do cigarro eletrônico, em quantidade nitidamente menor, significativamente menor. Mas não se sabe se isso vai funcionar ou não, né? O que se sabe, e isso não é por acaso, todas as indústrias de tabaco compraram as firmas que começaram a produzir cigarro eletrônico. Não é por acaso que elas estão investindo muito nisso. Há um tempo atrás, o investimento que a indústria do tabaco fazia, se dando conta de que o mercado estava minguando, começaram a lançar pirulitos com nicotina, refrigerante com gosto de nicotina, balas para crianças, na tentativa de melhorar o mercado. A rejeição foi tão grande, a proibição, que eles deram para trás. E agora, aparentemente, surgiu uma luz para esse grupo, né, até quase que por acaso, e talvez eles tenham uma sobrevida por algum tempo ainda, né? Só queria fazer um comentário, que no caso do tabaco, eu acho que a identificação de quem são os verdadeiros inimigos, né? Obviamente não é o fumante, né? O fumante é a vítima. Mas eu acho que aqui a gente tem mais de um inimigo, né? Porque a gente poderia separar, vamos dizer, com o tabaco, a indústria do fumo. A gente tem, por exemplo, essas questões neuroquímicas, né, de adição, que são várias, né? Quer dizer, o processo de descoberta, nesse sentido, pode ajudar. Isso a gente vai descobrir vários nichos de tipos de fumantes diferentes, né, que fumam por motivação química diferente, né. E eu acho que também, vamos dizer, outros inimigos também seriam os próprios malefícios do cigarro. Então, eu acho, só colocando assim, né, que essa ideia de transdisciplinaridade, multidisciplinaridade, ela se dá tanto na equipe que busca resolver, né, porque isso vai até para âmbitos outros, né, políticos, jurídicos, etc., né, pedagógicos e tal, mas também na outra face, né, vamos dizer assim, uma vez da questão dos danos provocados, né, vamos dizer, da questão mercadológica e tudo mais. Então, quer dizer, ela é transdisciplinar nas duas pontas, né, tanto nas equipes que buscam tratar e resolver o problema, quanto nas equipes que vão lidar com os efeitos, por aí, né. Teu comentário é extremamente importante. Como é teu nome? André. André. Não só pelo próprio conteúdo que tu trouxesse, mas também porque tu sublinhasse a questão da neuroplasticidade, né? Isso eu acho que essa é uma possibilidade de saída desse mato sem cachorro que nós estamos, né? Quanto mais cedo a pessoa se inicia no tabaco, maior são as novas sinapses comportamentais que ela faz. Ou seja, é aquela velha história, quando a gente é criança, passou numa padaria e sentiu um cheiro de pão fresquinho, alguém nos deu, nós provamos, e aquilo ficou registrado lá no cérebro. Fizemos uma nova sinapse. Cada vez que nós passamos numa padaria e tem pão saindo do forno, a gente saliva, né? Por quê? Porque registrou uma sinapse nova. E isso acontece com a nova sinapse de que alguém, em algum momento, pior ainda se for na infância ou na pré-adolescência, mas pode ser em qualquer fase da vida, a pessoa vai associar, bom, o cigarro vai me trazer
tranquilidade ou vai me trazer excitação, se é isso que eu estou buscando, depende do neurotransmissor que a pessoa está querendo. Então, são caminhos novos. A neuroplasticidade que começa a entender que o cérebro não é uma coisa estável, como se diz, fixa, como se dizia há um tempo atrás, mas é imensa quantidade de caminhos, de conexões estão sendo feitas e possivelmente essa possa ser um caminho, talvez ensinar ao cérebro do fumante ou do que está querendo fumar algum caminho que possa evitar esse tipo de liberação de neurotransmissor, ou seja, em outras palavras, quando ele sentir o cheiro de pão no forno, que ele não salive, né? que ele aprenda que, via uma outra sinapse, que isso pode lhe trazer mal e ele consiga, então, mudar o comportamento. Eu gostaria de saber da Margarete o que você acha. Eu aprendi a cozinhar por causa do Jim, como é o nome dele? Jimmy Oliver, né? Foi ele que me fez cozinhar. E ele fez uma série de programas muito interessantes, né, nos Estados Unidos, onde ele visita escolas e ele acompanha a merenda escolar. E daí ele propõe uma alimentação diferente. E aí as crianças simplesmente rechaçam isso. Eu queria saber, Margarete, de vocês, se vocês têm alguma ideia, ou, enfim, essa questão que tu colocou, que é muito interessante, né? Esse dilema, a gente está na academia, a gente faz um trabalho maravilhoso, mas a gente se frustra completamente porque o que eu estou fazendo, eu não consigo fazer na realidade. Como nós vamos resolver isso? Eu citei a história da escola porque eu já estou querendo influir, que eu acho que a interferência que a universidade pode fazer nas escolas espalhadas por aí, talvez fosse um caminho. Lembrando aí, professor Chat, que as crianças, com a mudança do comportamento dos pais em relação ao tabaco, foi fantástico, né? As crianças realmente reagiram, porque estavam informadas, começaram a ver os problemas que era o fumo e começaram a mudar e chegar em casa, mamãe, não quero que tu morra, né? Então, isso funcionou e ainda funciona muito legal. Então, só por analogia, nós também achamos que se puder fazer um programa de prevenção de mudança de hábitos na infância, na escola, é ideal, né? Fantástico, e acho que precisa ser feito. Principalmente, algumas coisas já são feitas, mas muito pequenas, né? Que é na cantina mudar, de não ter essa alimentação de fast food, né? De ter mais alimentação saudável. Mas, realmente, isso é um processo que todos os segmentos teriam que estar engajados, né? Então, essa interdisciplinariedade realmente precisa acontecer. E agora, só para trazer um exemplo, é que a gente usa uma técnica de consciência plena, e que, normalmente, é uma técnica de mindfulness, é uma técnica para desenvolver a consciência do que eu estou ingerindo, da minha alimentação. E a gente usa a passa de uva, que é uma passa. Sente a passa, né? Pegue a passa, veja as nervuras, a cor, a textura, quer dizer, é uma passa de uva. Nós não conseguimos usar com os adolescentes, né? Porque como é que eles vão botar na boca uma passa de uva, né? Então, o quanto é complicado e como a gente tem que adaptar e ver que outra, né, eles também têm que estar junto com a gente, né? Então, quem tem irmão adolescente, quem tem filho adolescente, traz essa informação para a gente. Não adianta, não dá para dar uma cebola cozida que ninguém vai comer, não dá para dar uma passa de uva que ninguém vai saborear. Então, realmente, é um trabalho que as nutricionistas têm colaborado muito com isso. Mas essa linguagem, que também antes a gente falava, como é importante, né? Ajustar e adequar a faixa etária. Te respondo? Uma observação em relação ao que tu perguntaste, Carlos, comentar sobre as escolas, né? O que se pode fazer com tabaco, além do que Margarete comentou. Nós, algum tempo atrás, tentamos fazer algum tipo de ação nas escolas maristas, dentro da nossa universidade.
em vários graus de desenvolvimento. Nós começamos e a coisa não foi adiante. Lá pelas tantas, eu me dei conta que tinha alguma outra coisa. E aí comecei a ver, bom, vendia-se cigarro dentro da universidade, em todos os barzinhos. Quer dizer, foi uma luta fantástica para que isso fosse proibido, né? Já era proibido por lei, mas que isso que realmente aqui dentro não acontecesse. Eu acredito que hoje a não venda deve estar acontecendo em torno de 90% dos bares, e se vende ainda é escondido. Entretanto, ali na calçada, logo abaixo da passarela, tem uma tabacaria. Eu fiz uma solicitação a recurso, ainda era na época da Proex, e de que fosse proibido, que mudasse o nome, que entrasse dentro da lei, não pode vender cigarro aberto perto de uma instituição de ensino. Bom, mas foi alugado, isso não foi dito quando foi feito o contrato, entrou a assessoria jurídica e até hoje eles estão lá. Então, o processo é longo. Tem muita coisa que a gente não consegue mexer, né? O processo é longo e complexo. Exatamente. Nós temos no fórum, agora já não sei mais se é 6º, 7º ano que nós estamos de fórum, mudando um comportamento, né? O pessoal costuma dizer que no Brasil não se respeita o horário. Nós iniciamos exatamente às 5h31, talvez. E vamos terminar agora, que é praticamente 7 horas, agradecendo muito ao professor Chatke, à professora Margarete, e convidando vocês, então, mais uma vez, para, em agosto, estarmos juntos para discutirmos a questão do morador de rua, questão interessante, porque dá para se pensar em vários aspectos, né, culturais, policiais, sociológicos, entre tantos outros, de mobilidade urbana, inclusive, às vezes, e nós temos que continuar, então, nesta caminhada de focarmos assim, em alguns temas que sejam realmente socialmente relevantes, eu acho que isso é muito importante, e continuarmos nessa caminhada que tem sido uma caminhada muito fecunda. Então, agradeço a presença de todos. Muito boa noite.